meu irmão, olá, minha irmã, bom dia a você, uma ótima manhã, hoje, quinta-feira, dia 30, né? Dia 30/7, estamos chegando no final de mais um mês, amanhã é o último dia do mês, dia 31, já vai entrar agosto, o mês do bom gosto, né? Não do desgosto, e nós estamos entrando em mais um momento da história do povo hebreu, um momento crítico, né? Um momento onde vai haver um encontro entre Jacó e o seu irmão Esaú. Queria que a gente fizesse então uma lembrança, né, de como foi o último momento do relacionamento entre eles. Há 2 décadas atrás, Jacó enganou o seu pai e o seu irmão. Jacó havia fugido de Esaú. E fugindo de Esaú, ele foi para a presença de Labão. Tudo aquilo que ele planta em Esaú, ele colhe lá em Labão. E agora ele foge da presença de Labão e vai mais uma vez se reencontrar com Esaú. Eu fiz até uma anotação aqui. Para a aflição de Jacó, depois de 20 anos, o seu passado ainda estava aguardando por ele. Isso é uma lição que nós precisamos aprender. Nós estamos no capítulo 32 de Gênesis. Não importa o que você faça, se você plantou, você, em determinado momento, vai colher. Existe uma colheita que ela é quase instantânea. Você faz algo ruim hoje e no fim desse dia você já colhe os frutos disso. Existe uma colheita que é a médio prazo. E existe uma colheita como essa aqui, de Jacó, a longo prazo. Jacó não resolveu os seus problemas. E por não resolver os seus problemas ainda estavam esperando por ele. Isso é estranho, né? Muitas vezes a gente age assim. A gente acha que pode fugir do nosso passado. A gente acha que pode fugir do nosso problema. Com a dependência química e o conhecimento no campo da dependência química, eu entendi e encontrei ferramentas para tratar isso. Toda vez que eu tento fugir do meu passado, eu aumento o problema. Porque uma hora eu vou ter que me encontrar com ele. Então uma das coisas que a gente trabalha muito, que são princípios de eu consertar aquilo que está errado. Não deixar para amanhã. Ir de encontro ao problema e buscar soluções para resolver. Uma anotaçãozinha que eu fiz aqui. Nós tentamos esquecer os nossos pecados. Nós tentamos esquecer, mas eles não se esquecem de nós. Tentamos esquecer, né? Até esquecemos, mas ele não se esquece de nós. E isso é fato. Isso é fato. O Senhor, ele nos perdoa. Ele decide nos perdoar na cruz do Calvário pela nossa fragilidade, pela nossa incapacidade de ser acolhidos pela graça de Deus. Então o Senhor, na sua infinita misericórdia, ele nos perdoa, ele apaga o nosso pecado, mas as consequências do nosso pecado ele permite que elas venham sobre nós, porque são as consequências do nosso pecado que vão moldar o nosso caráter. O que Jacó fez para o seu pai e o que Jacó fez para o seu irmão, agora vai ser colocado sobre a sua frente. E ele vai ver o peso das consequências dos seus atos. Mas o que eu quero que a gente reflita não é olhando mais para esse ponto. Para outro ponto. Vamos começar aqui no versículo 1º e 2º. Capítulo 32 diz assim: Também Jacó seguiu seu caminho, e os anjos de Deus saíram para encontrá-lo. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar de Manaim. Você consegue perceber a grandiosidade desse Deus, cara? Um Deus que está protegendo Jacó, um Deus que está levando Jacó dentro das suas poderosas mãos, um Deus que está acampando seus anjos ao redor de Jacó. A gente vai ver aqui no próximo momento um Jacó que começa a ficar perplexo com essa situação. Deus está com Jacó. Deus não só está com Jacó, mas Deus prepara um acampamento ao redor de Jacó. E agora Jacó vai criar uma estratégia. Por quê? Porque Jacó sabe que deixou algumas coisas para resolver. Jacó vai criar uma estratégia. O que Jacó faz? Primeiro, antes de ele pessoalmente, ele manda os seus mensageiros. Isso é interessante. Se a gente começar a ler no versículo 3 em diante, a gente vai perceber. Olha só, versículo 3. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a ter com Esaú, seu irmão, na terra de Seir, território de Edom. E lhes ordenou: assim falarás ao meu senhor, teu servo Jacó manda te dizer isso. Como peregrino morei com Labão, cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas.
Manda comunicá-lo ao meu Senhor, para que eu possa estar na sua presença. Jacó agora ele vai tentar justificar o melhor, ele vai tentar comprar a presença e a amizade e a reconciliação de Esaú. Por quê? Porque ele começará agora a mandar presentes para Esaú. O que acontece? O mensageiro retorna. Olha a mensagem que o mensageiro retraz de volta. Olha só, foram os mensageiros, versículo 6, dizendo: fomos até teu irmão, e ele está vindo no caminho para te encontrar. E ele não vem sozinho, ele traz consigo 400 homens. Ai, ai, ai. Aí pesou, né? Jacó estava começando a passar um fio na sua cabeça. Por que ele vem com 400 homens? As perguntas que eu quero que a gente se faça, né? Por que ele está vindo nessa direção? Jacó agora começa a perceber que ele deixou um monte de pisada, que ele pisou na bola e que agora tudo aquilo que ele plantou está vindo na sua direção. Mas a gente precisa entender que Jacó é um homem que está caminhando com Deus. E muitas vezes caminhar com Deus requer de nós um posicionamento, né? Quero que a gente faça uma reflexão aqui, meu irmão. À medida em que você estuda as ações de Jacó, esses passos de Jacó, a gente vê que os momentos de crise dele são bem parecidos com os nossos, né? Entre a fé e o medo, parece um abismo, né? Entre a fé e o medo, mas é uma linha muito sensível. Nós confiamos ou não confiamos? Se confiamos, então temos que confiar na provisão de Deus e não tentarmos resolver na força do nosso braço. Nós pedimos orientação para o Senhor, oramos, buscamos orientação e fazemos do nosso jeito. Agimos como homens insensatos. Nós pedimos que Deus nos direcione e depois tramamos planos com a nossa própria consciência. Jacó ele vai começar a agir assim. Jacó nessa noite teve vai ter um encontro com a presença de Deus. A gente vai ler amanhã, se o Senhor nos permitir. Versículo 22 em diante. Jacó vai ter um encontro com a presença de Deus, ver uma experiência interna com a presença de Deus. Isso vai transformar o caráter de Jacó. Mas mesmo assim, isso não vai impedir de que Jacó muitas vezes dê uma pisada na bola. E eu e você precisamos entender isso. Nós somos pecadores. Fato. Ponto. Precisamos da graça, da misericórdia de Deus sobre a nossa vida, da instrução do Espírito Santo, para que possamos caminhar dentro do propósito de Deus e não só dentro da sua permissão. Que eu e você possamos entender. Jacó vai passar por um dos grandes momentos da sua vida e essa dificuldade vai trazer um crescimento enorme para ele. E ele se tornará um pai da fé, né? Muita paz, meu irmão. Agradeço pela oportunidade que o Senhor nos deu. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima quinta-feira e que a graça do Senhor possa inundar o nosso coração. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Até amanhã.